E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa estratégia muito poderosa para ter sucesso online e que parte de uma ideia até meio contraintuitiva. E se o segredo não for criar algo totalmente novo, mas sim usar aquilo que já está funcionando? Vamos entender juntos essa tática de engenharia reversa. Pois é, gerar tráfego, conseguir as primeiras vendas, fazer a coisa toda girar, é uma batalha, né? A gente sente que precisa construir uma audiência do absoluto zero e isso parece uma tarefa gigantesca. Mas e se a solução não for criar, e sim redirecionar um tráfego que já existe por aí? E é aqui que a ficha cai. Essa frase muda o jogo. Em vez de suar a camisa para criar um público novo, a estratégia mais inteligente é descobrir onde a atenção das pessoas já está e simplesmente se colocar na frente desse fluxo. Então, esse aqui é o nosso mapa para o que vamos conversar. Primeiro, vamos entender esse conceito-chave. Depois, vamos decodificar o sucesso em 5 partes. Aprender como analisar a concorrência e, por fim, montar um plano de ação bem prático. Bora começar então pela base de toda essa estratégia. A ideia de que o tráfego não precisa necessariamente ser criado, ele só precisa ser encontrado. Pensa um pouco nessa analogia. Já existem rios gigantescos de pessoas online, sabe? Todos fluindo para sites e ofertas que já existem. Em vez de tentar cavar um riacho novo, por que não construir uma pequena barragem e desviar um pouquinho desse fluxo para a gente? Essa é a ideia central. Ok, mas como a gente decifra o que faz esses rios de tráfego correrem para um lugar específico? A resposta está em 5 componentes, 5 variáveis que são basicamente o DNA de qualquer campanha online que dá certo. E são essas aqui: demografia, oferta, a landing page, a fonte de tráfego e o anúncio em si. Pensa nelas como se fosse o código secreto de qualquer concorrente de sucesso. Se a gente consegue decifrar essas 5 peças, a gente entende o jogo todo. Primeiro de tudo, a demografia, ou seja, o quem. É fundamental saber para quem se está vendendo. Dá para ter a melhor oferta do mundo, mas se ela for apresentada para o público errado, simplesmente não vai funcionar. O pulo do gato é alinhar a mensagem com as pessoas certas. E olha só esse caso que ilustra perfeitamente o poder da demografia. Tinha essa empresa de suplementos, produto bom, mas com um faturamento ali modesto de $20.000 por mês. Eles achavam que conheciam o público deles, mas aí aplicando exatamente essa engenharia reversa, eles deram um salto para $500.000 por mês. É um aumento de mais de 20 vezes. A pergunta óbvia é como eles fizeram isso? A resposta estava em encontrar novas demografias. Eles viram que os concorrentes não anunciavam só nos lugares óbvios. Estavam em sites para diabéticos, para a galera que curte sobrevivencialismo, nichos que a empresa nunca tinha nem sequer considerado. Cada nicho desses era um novo rio de tráfego, prontinho para ser acessado. Em segundo lugar, a oferta. E aqui, atenção, não se trata só do produto inicial. Para entender de verdade, é preciso comprar o produto do concorrente e ver o funil de vendas inteiro. O que eles oferecem depois? Quais são os upsells, as ofertas de maior valor? Muitas vezes, o lucro de verdade está escondido aí. A landing page é o onde, é a porta de entrada. E a questão aqui não é inventar algo que parece bonito, mas sim modelar o que já está provado que funciona no mercado. A estrutura, o texto, o design, tudo isso pode ser aprendido com quem já está tendo resultado. E essa é a mentalidade que amarra tudo isso. Pessoas como Tony Robbins ensinam isso há anos. Se alguém quer ter sucesso, precisa encontrar quem já alcançou e modelar as ações dessa pessoa. No marketing digital, isso significa basicamente compactar uma década de testes e erros de um concorrente em poucas horas de pesquisa. E para fechar, as 2 últimas peças do quebra-cabeça: a fonte de tráfego e o anúncio. É o como. De onde exatamente vêm os clientes e o que, especificamente, convence essa galera a clicar. A boa notícia é que as respostas para isso já existem. A gente só precisa saber onde procurar. Isso nos leva a uma regra de ouro para minimizar riscos. Antes de investir tempo e dinheiro, é preciso ter certeza sobre pelo menos 4 daquelas 5 variáveis. Se 2 ou mais forem um mistério, o risco de falhar é altíssimo. A lição é: continue pesquisando até ter os dados na mão. Certo, agora que a gente já conhece as 5 variáveis, como aplicar isso na prática? Vamos para a parte de, literalmente, desconstruir a concorrência. Existem 2 tipos de concorrentes para ficar de olho. Os diretos são óbvios, mas os indiretos, esses muitas vezes são uma mina de ouro. Eles vendem algo diferente, mas para as mesmas pessoas.
Estudar um concorrente indireto pode revelar fontes de tráfego e públicos que nunca passaram pela nossa cabeça. Ok, vamos juntar tudo isso no manual prático. Um passo a passo bem claro para aplicar essa estratégia assim que a gente terminar aqui. O processo todo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, faça uma lista dos concorrentes diretos e indiretos. Segundo, use ferramentas de análise para espionar o que eles estão fazendo online. E terceiro, talvez o mais importante de todos, vire um cliente deles para mapear o funil de vendas por dentro. Ferramentas como o SimilarWeb hoje em dia são um absurdo de poderosas. Em questão de minutos, elas mostram de onde vem o tráfego de um concorrente, quais anúncios eles usam há mais tempo, o que é um sinal claro de que funcionam, e para quais landing pages eles mandam esse tráfego. Basicamente, todas as 5 variáveis que a gente conversou são reveladas. Então, o ponto central é este: o sucesso deixa pistas. E com as ferramentas e a mentalidade certas, é possível seguir essas pistas para acelerar o próprio crescimento de uma forma absurda, aprendendo com os testes, erros e investimentos que outros já fizeram. E isso nos leva à pergunta final. Com esse conhecimento em mãos, a questão não é mais se é possível, mas sim quem vai ser o modelo. O trabalho pesado já foi feito por outros. Agora, a oportunidade é toda de aprender com ele.